Bem-vindos, pessoal. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nessa aula a gente vai aprender sobre a linguagem do desenho e da pintura e suas materialidades. Então, vamos conhecer um pouco sobre o desenho e a pintura e seus processos envolvidos. A gente vai entender mais ou menos os materiais utilizados e a gente vai ver a evolução desses materiais e como eles entram dentro do contexto de produção artística. Então, vamos fazer umas perguntinhas só para a gente entrar no clima da aula, pessoal. O lápis para desenho tem funções diferentes? Você acha que cada tipo de lápis tem uma função diferente uma da outra? E mais uma, existem vários tipos de tintas para diferentes estilos de pintura? Você acha que cada estilo de pintura tem uma forma de tinta diferenciada? Ou seja, cada estilo tem que se adaptar a um material diferente? Essa aula a gente vai falar sobre isso. Então, primeiramente, nós estamos numa época rupestre, início da caminhada humana. Então, o desenho e a pintura estão ligados na história. Eles foram fundamentos para o desenvolvimento da comunicação da nossa espécie com uma linguagem não verbal, sem palavras. O caráter artístico de ambas as técnicas é um conceito mais evoluído. Agora, eu só queria lembrar uma coisa para vocês. Quando a gente está falando da época rupestre, nós estamos falando do início do homem, nós estamos falando de pré-história. E a pré-história termina com a invenção da escrita. Então, na época antiga, nós já temos escrita. Então, até um bom pedaço da época rupestre, não existia a fala. Então, se a pessoa não escreve, a pessoa não fala. Então, aí, o pessoal tinha que fazer o quê? Uma comunicação não verbal. Essa comunicação verbal era feita pelo seu corpo, era feita pelos seus movimentos, através do seu gestual. E o que acontece? Como existia essa dificuldade que eu teria que representar alguma coisa que é meu corpo, eu teria que, por exemplo, se tinha um animal selvagem, eu tinha que imitar esse animal selvagem para alertar as pessoas sobre o perigo, até um dia que uma pessoa, vendo todo esse trabalho, que toda hora que eu tinha que representar alguma coisa, eu tinha que fazer aquele movimento, eu tinha que repetir ele várias vezes para poder falar com as pessoas, até o momento que alguém achou um pedaço de madeira queimada e passou na parede e viu que ele produziu um risco. E na hora que ele produziu o risco, ele pensou o seguinte: pô, eu posso desenhar. Então, no lugar de eu representar um animal, eu desenho esse animal na parede. E nesse momento que eu desenho o animal da parede, eu tenho uma comunicação 24 horas por dia. Então, na hora que eu queria comunicar alguma coisa para minha tribo, eu apontava o desenho e mostrava. Se a gente precisava caçar específico animal, eu mostrava que a gente precisava comer e precisava comer aquele animal. E daí no meu desenho podia ter até um local desenhado onde tinha mais esse animal. Então mostraria no desenho ali qual o local que teria mais caça. Então dessa forma eu tenho uma comunicação não verbal. Uma comunicação que ela não é escrita, não é falada, mas ela é mostrada. Então dessa forma existia uma comunicação dentro dos núcleos familiares, dentro dos núcleos tribais. Então com essa comunicação as pessoas se orientavam. E essa representação se tornava uma arte do cotidiano e, por que não dizer, uma arte funcional? Uma arte que era uma ferramenta de comunicação. Logo em seguida, o desenho, que ele já vem dentro da época rupestre e é uma evolução, ele se torna o quê? Uma representação gráfica, sendo colorida ou não, em uma superfície bidimensional, que possui altura e largura. O desenho tem um caráter intermediário, ou seja, ele pode ser usado como base para pintura. Como exemplo, isso damos o nome de esboço. O que acontece? A grande característica do desenho é que você vai utilizar uma superfície bidimensional. O que é bidimensional? Eu tenho altura e largura. E o desenho ele se torna uma forma de comunicação. Só que quando a gente fala na questão de pintura, por exemplo, ele se torna um termo intermediário. Por quê? Quando você pega uma tela de pintura, você não vai pintar diretamente. Mas você vai pegar aquela tela, você vai pegar um lápis e você vai fazer o esboço, que é uma pré-pintura. Ou seja, você vai fazer com lápis algo que vai simbolizar a tua futura pintura. E se esse esboço corresponde àquilo que você quer representar, você vai poder pegar com segurança a tua tinta e você vai preencher onde você desenhou e vai fazer pintura, fazendo fundo, fazendo segundo plano, fazendo primeiro plano e terminando sua pintura. Ou seja, você já tem uma diretriz mostrando aonde você vai entrar com a tinta e de que forma você vai representar os volumes, os claros e escuros. Então, dessa forma, é uma pré-pintura que ela vai direcionar e o desenho se torna uma ferramenta de formação dessa pintura. E para realizar desenhos, podemos utilizar materiais secos, tais como os lápis graduado, que é a escala de dureza e maciez, que na próxima tela a gente vai ver com mais detalhes. Nós temos o carvão, nós temos o creião, que é o giz de cera, e temos lápis de cor, pastel, que é uma barra de pó colorido, etc. Aqui as superfícies para desenho pode ser papel, tecido, tela e parede. Ou seja, nós temos vários tipos vamos colocar riscadores. Riscador é todo objeto que produz um traço. Ele pode ser um pincel, pode ser um lápis, pode ser qualquer coisa. Mas nesse caso nós estamos relatando que tem lápis graduados, lápis mais duros ou mais moles,
E nós temos todo esse emaranhado de objetos que possuem cor ou não, como carvão, pastel e etc. E as superfícies, que é o local onde essa obra vai ser feita, elas podem ser feitas em papel, tecido, tela e paredes. Então, nesse momento, eu tenho uma materialização da minha ideia, feita através desse lápis ou através de qualquer outro objeto, sobre essa superfície. Então, com isso, eu consigo formar uma imagem. Lembrando vocês que numa formação da imagem, que é a base das artes visuais, nós temos 6 elementos formais. Os elementos formais são o ponto, a linha, a forma, a cor, a superfície e a textura. Então, com esses elementos todos reunidos, é que eu vou produzir o desenho em si. E nós temos dentro do desenho o lápis graduado. O lápis, vamos colocar de certa forma, é a base do desenho. Lembrando vocês que lápis, lá na antiga Roma, já tinha uma coisa chamada estilos, que era um lápis de chumbo que eles utilizavam para desenhar. Na idade, vamos colocar assim, na idade século XVI, vamos colocar da idade contemporânea, já início, não, finalzinho da idade moderna, no século XVI nós tínhamos muitas jazidas de grafite na Inglaterra. E lá nós vamos ter os primeiros lápis. Tanto é que o primeiro lápis patenteado vai ser feito por Nicole Conté em 1795. Então o lápis ele se torna uma realidade. Já no século XVI, o lápis ele começa de uma forma bem grosseira, que os carpinteiros usavam pedaço de grafite com madeira em volta para poder segurar. E era uma forma bem grotesca. E Conté, vendo isso, ele aperfeiçoou, ele fez o primeiro lápis industrial, que se tornou o quê? O lápis para o desenho. E desse lápis industrial vai surgir essa gramatura de lápis. Então nós temos uma escala de dureza, vamos colocar dessa forma. Os lápis 8B são os mais moles e os lápis 10H é o mais mole. O lápis HB tem o lápis que você utiliza para escrever normalmente. Então o lápis graduado é um material composto de um corpo de madeira com grafite de carbono interno. Ele tem o nome de graduado, pois o grafite pode ter diferentes durezas, utilizando a nomenclatura H e B. Ou seja, o H lápis mais duro e B lápis mais mole. O número ao lado. Os lápis H são grafites duros, os lápis B são grafites moles, portanto, quanto maior o número, maior a característica do grafite. Ou seja, o grafite ele pode ser misturado com argila. Então, quanto mais vamos colocar mais puro o grafite, ele se torna mais mole. Quanto mais misturado, se torna algo mais duro. Então, você vai ter o lápis duro, é o lápis ideal para esboço. Ou seja, um lápis que ele vai marcar muito pouco. E o lápis mais mole é um lápis ideal para arte final, porque o lápis mais mole ele vai dar um traço mais forte. E um grande erro que o pessoal faz é o pessoal tentar apertar o lápis para ferir o papel. Então, você nunca aperta o lápis. Por isso que você tem um lápis mais mole e mais duro. Se você quer um traço bem levezinho, você usa um lápis mais duro que vai ser bem suave. Se você quer uma coisa bem marcada, você usa um lápis bem forte, que é uma graduação bem forte, sem fazer pressão na mão, porque por si só ele vai fazer um traço bem forte para você. Ok? E dentro disso, que tudo isso que a gente viu até agora, vamos fixar um pouquinho o que é desenho. Eu acabei de falar para vocês. Escreve com as suas palavras a forma que você entendeu. Eu fico aguardando aqui. Até daqui a pouquinho.
Agora que a gente tem que lembrar que a história ela foi evoluindo, só que essa história evoluindo, a arte ela esteve sempre presente. E a arte visual, mais ainda, ela esteve muito presente no registro histórico que aconteceu por todo esse momento. Então, nós vemos que a pintura remonta a tempos pré-históricos e difere do desenho, está ligada ao material úmido, ou seja, a tinta. A pintura, por muito tempo, além de caráter artístico, foi uma forma de registro até a criação da grafia do século XIX. Lembrando você que a fotografia ela surge lá em 1826. Portanto, tivemos em torno de 6.000 anos de pinturas registrando a história no mundo. Então, o que acontece? O desenho foi muito importante. Por exemplo, quando a gente vê a missão francesa que veio aqui para o Brasil, na primeira vez lá por ordem de Dom Pedro II, a missão francesa ela começou a desenhar o que ela estava vendo e começou a mostrar para o mundo o Brasil através do desenho. O pessoal ficou fascinado pela riqueza. Então, nós vimos que no mundo conhecido, que nós tínhamos até 1826, tudo que era registro da imagem era feito por artistas. E por que começou a utilizar a pintura? Porque a pintura ela podia produzir uma realidade realística. Ou seja, quando eu desenho a lápis, é representação dessa realidade, mas é em preto e branco. Mas quando eu uso a pintura, eu faço uma reprodução fotográfica e eu posso ver como viria no local. Ou seja, nós temos hoje registros lá do movimento Renascimento, do Barroco, do Neoclássico, lá do Romantismo, e por que não falar do próprio Realismo e o início do Impressionismo? Nós temos relatos que estão acontecendo através da tinta do que a gente viria se estivesse no próprio local. Então a gente vê uma fidelidade da reprodução. Então por isso que a arte plástica, ou a arte visual, ela fez o registro da história humana por 6.000 anos, até que a fotografia tomou seu espaço e também começou a registrar. Então a gente vê a importância das artes visuais dentro do contexto histórico para contar a história da humanidade. E nós temos agora, dentro de tudo isso, a gente vai ver as materialidades. A gente vai ver quais objetos foram utilizados, quais técnicas são utilizadas dentro dessa pintura. Nós temos, por exemplo, a tinta têmpera, a mais antiga das tintas feita com ovo de pigmento natural, resultando em aspecto fosco sem brilho, uma secagem rápida. Lembrando vocês, por exemplo, que quando vocês chegam ali na Capela Sistina, a Capela Sistina, aquela capela maravilhosa, foi pintada por Michelangelo, foram 4 anos de trabalho, ela foi feita em têmpera, ou seja, Michelangelo pegou o ovo, misturou com algum pó e fez uma tinta. Ele fez todo aquele emaranhado de pinturas maravilhosas e após isso, como ela é fosca, ele pegou a laca. Laca nada mais é que aquela resina de árvore transparente e ele passou a laca por cima para dar brilho e proteger a pintura. E isso é a têmpera. E ela tinha um aspecto de uma secagem rápida. Então o artista foi bastante habilidoso porque ela secava rapidamente. E nós temos a tinta acrílica. Tinta acrílica com base em água e compostos derivados de petróleo, dando um resultado parecido com óleo, secagem mediana. A tinta acrílica é uma invenção quase que moderna, de certa forma. Ela substitui, de certa forma, o óleo, porque ela não tem cheiro e ela é à base de água. Então você consegue fazer acrílica e você consegue diluir ela com água. Então quer dizer, menos sujeira e mais fácil de se trabalhar em ambientes fechados. E a acrílica, por muitos artistas, é utilizado substituindo e o mesmo aspecto do óleo, por ser também brilhosa. Nós temos a aquarela, tinta à base de água que utiliza a própria água para criar seus efeitos, secagem ultra rápida. Eu sempre falo que a aquarela, pessoal, é uma técnica de pintura para pessoas que têm muita habilidade com pintura. Ela é muito rápida. Como ela é à base de água e você usa ela muito diluída, você passou um traço agora já está seco. Por isso mesmo, por essa secagem rápida, você não tem o branco. Então você vai utilizar a própria superfície que é o branco do papel, ele vai ser a claridade. Então você vai utilizar ele com um brilho. Então você vai fazer somente as sombras e parte da luz utilizando o branco do papel como o ápice do brilho ali. Então tem que ser uma habilidade muito rápida e ela dá uma transparência e uma claridade muito forte. Ela é uma técnica rápida demais. E nós temos a tinta óleo. A tinta óleo é a base de óleo de linhaça, dando maior plasticidade e resultado com muito brilho. Secagem lenta, podendo trabalhar com camadas sobrepostas em impasto, que é pintura com espátula. O que acontece? A pintura a óleo é antiguíssima. Até na época rupestre era utilizado muito sangue misturado com óleo de animais. Então o óleo sempre esteve presente na pintura, só que ela foi esquecida de certa forma. Foi esquecida porque eles precisavam de uma pintura rápida. Quando surge o Renascimento pela figura de Jan van Eyck, grande pintor flamengo, ele viu exatamente esse óleo que estava abandonado e ele começou a trazer para o Renascimento, e ele começou a utilizar.
Então a pintura a óleo, o que ela vai trazer como benefício? Ela tem uma secagem lenta, ou seja, eu estou fazendo um quadro, estou pintando ali, já estou há 2 horas pintando e a tinta ainda está molhada. Então eu tenho chance de uma edição contínua. E no momento que essa camada ela está seca, eu posso pintar por cima dela sem dificuldade, porque ela não vai atrapalhar a camada de baixo. Porque quando ela seca, ela fica extremamente seca mesmo. E se eu quero trabalhar com textura, ou seja, eu quero trabalhar com uma camada bem grossa, eu posso pegar uma espátula e posso fazer um impasto. Ou seja, eu posso jogar tintas ali em cima, fazendo aquelas camadas enormes que ela continua dando a fidelidade e ela continua ficando molhada por muito tempo, então tem o resultado lento. E no momento que ela seca, ela vai dar uma dureza muito forte. Tanto é que o óleo ele seca por fora, ele vai fazer uma casca e gradativamente ele vai solidificando até a parte interna. Então, quando ele se solidifica, ele dá um material muito forte. E ele só tem uma decomposição com excesso de luz. Mas se ele não tiver um excesso de luz natural sobre ele, ele vai se conservar com a mesma claridade por muito tempo. E nós temos o nanquim. O tinta nanquim é uma tinta semelhante à aquarela com seus efeitos e técnicas, origem asiática, secagem rápida. O nanquim ele vem de Nanquim, cidade da China. Só que ele tem um grande diferencial. Ele é utilizado puro para fazer letra, porque, por exemplo, na China, as letras, a caligrafia, ela é a altura da própria pintura, ou ela é utilizada aguada. É utilizada aguada para fazer aquela pintura chinesa somente em preto e branco. Lembrando que na concepção chinesa é uma pintura, vamos colocar assim, uma pintura contemplativa, ou seja, o artista vai no ambiente, vê aquele ambiente, medita, vai para o estúdio e de memória pinta aquilo. Então a pintura também é extremamente rápida e extremamente delicada. Ok? Agora lembrando o que a gente viu até agora. Pessoal, vamos fazer uma perguntinha? Do que é feito a tinta têmpera? Acabei de falar para vocês. Escreve para mim do que é feita e já retornamos. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá? Beleza, manda para mim, tá ok? Pessoal, o que a gente viu no dia de hoje? Nós conhecemos e analisamos as materialidades existentes do desenho na pintura. A gente viu que cada material tem uma característica específica. A gente viu que certos movimentos da arte pegou certo material para se utilizar. Nós vimos que alguns materiais que num período era material ultra importante, num próximo período da arte já não se tornou um material importante, se tornou um material já ultrapassado, foi substituído. Os pintores cada vez ficaram mais habilidosos, então começaram a buscar técnicas que deixavam sua habilidade ainda melhor e buscavam mais fidelidade do que eles viam. Então a pintura foi muito importante, que foi uma grande experimentação até chegar no resultado final. Pessoal, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa. Tenhamos compreendido bastante sobre a diferença de materiais e como cada material está especificado num estilo, e com isso a gente tem um pouquinho mais a visão do artista e das artes visuais. Nos encontramos na próxima oportunidade. Até. Tchau, tchau.